Ai, gente, eu vou ficar assim, ó. É bom da gente estar pouca gente que a gente tá de boa, né? De boa. Fica todo mundo mais tranquilo. De boa, de boa. De boa, de boa. Bom, a palavra que eu quero compartilhar no dia de hoje, eu vim compartilhando no grupo anteontem, ontem, hoje é a última parte, então vocês vão saber de primeira mão, mas também era a palavra que o Senhor ministrou muito no meu coração para também trazer no dia de hoje, e eu queria muito, né, poder compartilhar nesse dia. E essa história que eu vou falar sobre a história de Mardoqueu e a história da rainha Esther. E essa história, aí nas mensagens, né, eu não falo o que aconteceu comigo, né? Então aqui eu posso falar o que aconteceu comigo e por que Deus me usou, por que Mardoqueu falou tanto comigo e a Esther falou tanto comigo. Então, eu vou ler vários versículos, então se quiser deixar o livro de Esther aberto, mas são vários versículos que eu vou ler aqui para tentar resumir o máximo possível. Então, Mardoqueu, ele ficou conhecido na história por diversas razões. Uma delas, primeiro, porque ele era um homem bom, ele era um homem muito bom. Ele adotou a sua prima Esther após ela ter perdido seus pais. E a gente vê o relato em Esther, capítulo 2, versículo 7, que diz assim: Mardoqueu tinha uma prima jovem, muito bonita e atraente, chamada Hadassa, também conhecida como Esther. Quando o pai e a mãe de Esther morreram, Mardoqueu a criou como sua própria filha. Então a gente vê uma das primeiras características de Mardoqueu, essa bondade, era um homem bom, né? Ele não deixou a sua prima ficar órfã, ficar desamparada. Mardoqueu também foi um homem que foi muito conhecido por a parte da honra, e ele honrou o rei Xerxes, e a gente vai ver em Esther capítulo 2, versículos 21 e 23, que diz assim: certo dia, quando Mardoqueu estava de serviço junto à porta do palácio real, 2 eunucos do rei, Bigtana e Teres, guardas da parte dos aposentos do rei, se indignaram com Xerxes e conspiraram para matá-lo. Mardoqueu, porém, soube do plano e transmitiu a informação à rainha Esther, que contou ao rei em nome de Mardoqueu. Quando o caso foi investigado, descobriu-se que o relato de Mardoqueu era verdadeiro e os 2 homens foram enforcados. Mardoqueu também ficou conhecido por não se prostrar a Amã. Amã, ele queria, né, que todo mundo, como respeito, se curvasse diante dele. E em Esther, capítulo 3, versículo 2, a gente viu, quando Amã passava, todos os oficiais do palácio real se curvavam diante dele para lhe demonstrar respeito, pois o rei assim havia ordenado. Mardoqueu, porém, não se curvava diante dele para lhe demonstrar respeito. E em várias atitudes a gente pode ver que Mardoqueu, ele tinha a marca da honra e a marca da justiça. E essas atitudes, além de agradar a Deus, atraiu a honra do Senhor. E a gente pode ver o relato do rei Salomão que disse em Provérbios 21, 21: quem segue a justiça e a lealdade encontra a vida, justiça e honra. Quer ser honrado? Honre. Mas é certo que quando a gente caminha por esses trilhos da lealdade, da justiça, da honra, nem todas as pessoas ficarão felizes porque você toma esse tipo de atitude. Seja por inveja, seja por tantas outras coisas, onde aparecem os gigantes, aparecem os inimigos, querendo então nos puxar o tapete ou nos cutucar. E aí quero abrir uma história, um parênteses de algo que aconteceu comigo em uma determinada empresa aí na face da terra, com determinadas pessoas aí da face da terra. E eu estava numa reunião na qual eu precisava comunicar as gerências, né, os gerentes, sobre uma determinada estratégia que a gente ia adotar. Então, olha, é assim, assim, assim que a gente vai fazer e tal. Quando eu comecei a comunicar as estratégias, começou um levante tão grande que eu nunca na minha vida presenciei algo assim. Ao ponto que a gente estava online, então estava todo mundo, né, visualizando cada um, ao ponto que a minha diretora estava nessa reunião e ela fechou a câmera porque ela mesma não aguentava o que ela estava presenciando contra a minha pessoa. E ali naquele momento
o Senhor me deu uma postura, assim, uma segurança, então eu respondi às pessoas, mas em nenhum momento eu perdi o controle, em nenhum momento eu me excedi, em nenhum momento foi 1h15 sendo atacada de todos os lados que eu não entendi o porquê. E aí, ok, os dias foram passando, né, e tal, passou-se o tempo, e aí eu vou, deixa eu ver onde eu pego essa história. Passou-se o tempo, essa minha diretora foi em cada um comunicar a agressão que foi feita, né? E no final essas pessoas se reportaram e pediram desculpa pra mim, dizendo, né, que tal, que se excederam, não sei o que, toda essa parte. Bom, história continua. Vou voltar para Mardoqueu. Depois eu volto para uma outra situação que aconteceu, mas tudo assim entrelaçado da vida de Mardoqueu e da vida de Esther. Mardoqueu, então, ele atraiu a ira de Amã. E eu quero comentar aqui que todos nós atraímos iras de outras pessoas. As pessoas se iram com as nossas atitudes. As atitudes de servir ao Senhor, de andar em retidão. Isso atrai ira, isso atrai inveja, isso atrai... Mas o Senhor me usou naquele momento e usa nesse momento para a gente não perder a estribeira. É literalmente essa palavra. Não perca a estribeira quando o levante do inimigo vier contra a vida de vocês, quando vier contra a minha vida. Ouça, mas não faça com que aquilo chegue como veneno na tua vida e faça morada no sentido de você reagir e querer reagir com as suas próprias mãos. Mardoqueu atraiu a ira de Amã, a ponto dele querer matá-lo e também exterminar todos os judeus. Esther, que nesse momento já era a esposa do rei, quando soube da gravidade, pediu para dizer a Mardoqueu, que está em Esther agora 4:16, que ela diz: vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. A gente sabe que a rainha ela só poderia ir até o rei quando o rei a chamasse. Ela não poderia ir por ela, né? Não é igual o relacionamento de esposa, marido e mulher nos dias de hoje, né? Então, mas ela tomou essa atitude de fé. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu vou proteger o meu povo. Quando eu li essa passagem, e foi interessante, assim, da última empresa que eu saí, e eu tive a oportunidade, né, de contar meu testemunho, contei meu testemunho para mais de 400 pessoas lá dentro, né, em várias unidades, e um dos amigos meus de lá falou assim, e ele é cristão, ele falou assim: você é como Mardoqueu. Aí eu falei: como Mardoqueu? Aí eu nem lembrava de Mardoqueu, confesso. Eu falei: Mardoqueu? Quem é Mardoqueu? Aí Mardoqueu, trabalha aqui? Aí ele falou assim, né, da honra que o Senhor deu. E ele falou assim pra mim: hoje você é mais conhecida aqui, hoje, do que quando você trabalhava aqui dentro. Então, assim, hoje as pessoas inteiras aqui te conhecem. E aí ele me mostrou todos os comunicados que foram feitos lá dentro, falando da minha apresentação, meu nome espalhando para todas as fábricas. Então eu falei assim: hoje o Senhor te honrou de uma tal maneira que você é mais conhecida hoje fora do que dentro, né? E aí ele me contando a história, aí eu fui mergulhar em Mardoqueu, depois uma outra pessoa me falou de Mardoqueu, eu falei: Mardoqueu quer falar comigo. Aí eu falei assim, então o que eu quero trazer nesse ponto do jejum? Voltando àquela mesma história que eu contei, chegou um determinado momento da reunião, depois a gente se reuniu de novo, e aí foi quando uma dessas pessoas falou assim: olha, eu te feri em público e eu vou te pedir perdão para você em público. A minha atitude não foi essa, e tá tudo bem, a gente ficou, vira a página que foi virada. Nessa situação, a gente levantando de ideias que poderiam ser feitas, e aí falou assim: vamos fazer determinada coisa para gerar mais vendas. Aí eu falei assim: vamos fazer, o que você acha também da gente fazer mais isso, né? Pra gente ver se conseguiria atrair mais venda. Vamos, gostei da ideia e tal. Uma das pessoas que participou daquele rebuliço lá, daquele motim, ele chegou e falou assim, meio que assim: boa sorte, viu? Eu não vou estar aqui e tal, e boa sorte, tá? Assim, tipo, quero ver se você vai
ter bom êxito, vai ter resultado agora com essa ação que você vai fazer. Tipo assim, sabe? Meio que me confrontando. Boa sorte, viu? Mas você via que no olho dele queria falar mais coisas do que as palavras, né? Bom, e aí, ok, ficamos ali. Aí chegou a véspera, onde eu comuniquei, apresentei todas as ações, como é que a gente ia fazer para o dia que ia chegar, para a gente gerar mais vendas para a empresa. E aí naquele dia que eu fui apresentar, um monte de discussão de novo, assim. Não nesse caso não de ataque, mas um monte assim, de discussão. Eu falei assim, gente, eu pensei comigo, quer saber? Para tudo, cada um cuida da sua vida, e a gente tá aqui para ajudar, uma pessoa que quer ser ajudada, para, né? Pensei, né? Mas não falava, mas na cabeça, vamos parar. Até que a turma no final decidiu, não, vamos fazer. Beleza, vamos fazer. E aí, chegou no dia de fazer, eu lembrei, eu estava lendo o texto, estava lendo sobre esse texto de Mardoqueu e lembrei que a Rainha Esther, então, fez esses 3 dias de jejum. Então, convoque a turma para fazer jejum. Então, eu não tenho feito jejuns, assim, largos, assim, por causa dos remédios que eu tomo, então, o corpo não é bom por causa dos remédios que são fortes. Mas esse dia eu falei assim, não, eu preciso fazer algo diferente, então eu fiz o jejum, que fazia tempo que eu não fazia, de um tempo bem maior durante todo o processo. Enquanto estava se executando a estratégia, eu estava orando, estava intercedendo e estava, Senhor, abre os clientes, abre isso, abre a mente dos vendedores, abre, jejuando, abre, e trabalhando, né, mas ao mesmo tempo jejuando e tal. Ok, chegou o final do dia. Eu recebi o relatório de quantas oportunidades tinham sido geradas, com os valores e tudo. E para honra totalmente glória do Senhor, foi a melhor ação de toda a história. E as pessoas me perguntaram, o que aconteceu? O que você conseguiu fazer para a gente poder replicar em outra região? Eu pensei, eu não vou jejuar assim de novo, não. Cada um que você for, eu pensei, né? Eu não vou. E aí eu fui dando as justificativas que me deram, né? Mas nenhuma era justificativa que mostrava como tinha conseguido aquela cifra no único dia de uma ação que foi feita naquele dia. E aí eu quero, né, trazendo essa como uma grande arma que a gente já conhece, mas só pra gente às vezes tá meio enterradinha, né? Às vezes tem umas teinhas de aranha, pra gente não esquecer de usar o jejum como arma de batalha, de guerra, em especial da parte espiritual. No terceiro dia do jejum, eu vou ler em Esther 5 de 1 a 4, no terceiro dia do jejum, Esther então vestiu seus trajes reais e entrou no pátio interno do palácio em frente do salão do rei. Deixa eu dar só um parênteses. Lógico, eu aproveitei também a ocasião, eu escrevi para todo mundo os resultados e tal, e eu falei assim, foi o melhor resultado de toda a história da empresa. Até mesmo para aquela pessoa depois quando voltar a ler, para ela ver que, né, enfim, Boa sorte, né? Só pra, né? O rei estava sentado no trono, voltado para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio interno, ele a recebeu de bom grado e lhe estendeu o cetro de ouro. Esther se aproximou e tocou a ponta do cetro. O que você deseja, rainha Esther? Perguntou o rei. Qual é o seu pedido? Eu atenderei, mesmo que peça metade do reino. Esther respondeu, se lhe parecer bem, venha hoje com Amã a um banquete que preparei para o rei. Amã saiu do banquete muito feliz e animado, contudo, ficou furioso quando viu que Mardoqueu, sentado à porta do palácio, não se levantou, nem demonstrou nervosismo em sua presença. Amã então, o que acontece? Ele mandou construir uma forca para matar Mardoqueu. Na verdade, foi até uma sugestão da esposa, da turma que estava ali, olha, constrói aí uma forca e enforca esse cara, né? Naquela noite, porém, o rei, ele não conseguia dormir. E aí ele pediu para os guardas, então, né, para trazer um livro, né, que conta a história do reino. E aí ele, então, lembrou-se que nada havia sido feito para recompensar Mardoqueu, que havia livrado a vida dele, né, que quase morreu. E aí Amã estava ali passando, né, aí o rei perguntou para Amã, em Esther 6:6, o que devo fazer para honrar o homem que muito me agrada?
Bom, a gente sabe que Amã pensou que fosse ele, né? Então, Amã, que eu vou ler aqui agora em 6, de 6 a 12. A quem o rei desejaria honrar, senão a mim, né? Amã pensou. Por isso respondeu: se o rei deseja honrar alguém, mande trazer um dos mantos que o rei costuma usar, e um cavalo no qual o rei costuma montar, e que tenha o emblema real na cabeça. Ordene que o manto e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, e que ele ponha o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduza pela praça da cidade, sobre o cavalo do rei. Mande que o oficial proclame em alta voz: assim o rei faz a quem ele deseja honrar. Excelente, disse o rei Amã. Vá depressa pegar meu manto, meu cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do palácio, exatamente o que você sugeriu. Não se esqueça de nenhum detalhe. Então Amã pegou o manto, o cavalo do rei, vestiu Mardoqueu, imagine a raiva, com o manto, e conduziu sobre o cavalo pela praça da cidade, proclamando em alta voz: assim o rei faz a quem ele deseja honrar. Mas eu acho que o Mardoqueu devia estar assim, falando, né? Assim, como é? Assim o rei faz a quem ele deseja honrar, né? Assim, né? Cabisbaixo, com o cavalo, com o Mardoqueu para todo lado, né? Assim o rei faz quem ele deseja honrar. Cara de tacho. Cara de tacho mesmo. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio, mas Amã correu para casa, abatido e humilhado. Tem um louvor também, e é um versículo, né? Que fala, né, que por 7 caminhos, né, fugirão os seus inimigos. A sentença que lhe era contrária foi quebrada. Então, o Senhor me traz muito para falar isso, sobre os inimigos que têm se levantado contra as nossas vidas, e que eles serão caídos no nome de Jesus, né? E no final a gente sabe que a forca que Mardoqueu preparou, que Amã preparou para matar Mardoqueu, né, depois foi usada para matar o próprio Amã. O tiro saiu pela culatra. O que nós aprendemos com essa história? Primeiro, precisamos ser fiéis aos princípios e valores estabelecidos por Deus, como fez Mardoqueu, por exemplo, que não se curvou a Amã. Precisamos ser fiéis aos valores e princípios, aos mandamentos, às ordenâncias estabelecidos pelo Senhor. Segundo ponto, em situações de injustiça, ore e jejue, como fez a rainha Esther. Terceiro e último, fazendo isso, tenha certeza que Deus vai honrar você e envergonhará os seus inimigos, pois os humilhados serão exaltados, conforme disse o Senhor Jesus em Mateus 23:12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Essa palavra. Amém. Amém. Tem dois